Bom dia! A gente está aqui na Praça Luiza Távora, aqui onde ficava o Castelo do Plástico, né? Já fiz vários episódios sobre isso, aliás. E aqui é a Rua Costa Barros, ó. A Rua Costa Barros, nesse sentido aqui, ela vai dar na Avenida Dom Manuel. E a gente vai ver, hoje é dia 9 de janeiro de 2022. E por que esse dia é importante na história do Brasil? E aqui também a gente vai ver na história do Ceará. Porque hoje foi o dia do fico, o dia que o então príncipe regente Pedro I, aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, ele disse aquela célebre frase: se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E isso é considerado até hoje o point of no return, né? O ponto de não retorno na nossa independência. E esse ano, em 2022, a gente comemora o bicentenário, ou seja, 200 anos da independência. E qual é o dia da independência que a gente conhece, né? 7 de setembro de 1822. Mas, na verdade, essa data não era um consenso entre as pessoas. Então, a independência era comemorada em outubro de 22, porque foi o dia em que a sessão conjunta da Câmara e do Senado aclamaram Pedro I como o imperador do Brasil. E também era comemorado no dia 1º de dezembro. 1º de dezembro de 1822, porque foi o dia da coroação, do coramento de Dom Pedro I lá no Rio de Janeiro. Então, por que a gente comemora no dia 7 de setembro? Pelo grito nas margens do Ipiranga e tal. Porque justamente Costa Barros, cearense, que era representante do Ceará na Assembleia Constituinte, que foi instituída por Dom Pedro para a Constituição, que ele até dissolveria essa Assembleia Constituinte e outorgaria uma Constituição em 1824, Costa Barros era deputado pelo Ceará e foi ele quem propôs essa data de 7 de setembro de 1822 para que a gente comemorasse a nossa independência de Portugal. Independência essa que só foi reconhecida por Portugal e pela Inglaterra em 1825. Então o episódio de hoje é para a gente conhecer um pouco mais dessa história e ver lá na Praça do Cristo Redentor um monumento que foi erguido aqui em 1922 para comemorar o centenário da independência. Então vamos ver o que a gente vai fazer em 2022 para comemorar esse bicentenário. Vamos lá! A gente está aqui na Praça do Cristo Redentor e aqui é o Monumento do Cristo Redentor. Esse Monumento do Cristo Redentor tem 35 metros de altura, 115 degraus, antes as pessoas podiam subir aqui. E ele foi inaugurado em 1922 justamente para comemorar o centenário da independência. Aqui para cá é a Avenida Dom Manuel. E a Avenida Dom Manuel a gente já viu que ela cruza com a Rua Costa Barros. E por que isso é interessante? Às vezes eu acho que pode ser coincidência, mas às vezes eu acho que não é coincidência não. Essas coisas assim, essas coisas históricas. Esse monumento, a pedra fundamental começou no dia 23 ou foi 24 de julho de 1922. E era para ser construído era para ser inaugurado no dia 7 de setembro de 1922 para comemorar justamente o centenário. Mas só foi inaugurado no dia 24 de dezembro de 1922, né? E o que é que aconteceu? 7 de setembro, hoje, a data que a gente comemora a independência do Brasil e tal, todos os países que tiveram sua independência aqui no Mundo Novo, na América, né? Eles tinham uma data, muitas vezes foram alguma batalha, alguma coisa importante que aconteceu para que eles lembrem ou comemorem essa independência da Inglaterra, no caso dos Estados Unidos, né? Da Espanha, no caso das ex-colônias espanholas, Argentina, Venezuela, Colômbia, Chile, Peru e tal. E no caso de Portugal aqui do Brasil, né? Brasil separando-se de Portugal. Então, se a gente comemora hoje 7 de setembro é feriado, isso se deve a um cearense, ao Costa Barros. Costa Barros era deputado do Ceará, representante na Assembleia Constituinte. E no dia 5 de setembro de 1823, ou seja, um ano depois da independência do Brasil, ele propôs na Assembleia Constituinte que a data de independência do Brasil fosse no dia 7 de setembro, ou seja, a data daquele tal Grito do Ipiranga, que foi romantizado naquele quadro do Pedro Américo, do pintor Pedro Américo. É um quadro que não retrata muito bem como foi a realidade do acontecimento, do fato. As Cortes de Portugal!
essa cena da independência também, pintada pelo pintor Pedro Américo, que tem uma curiosidade, ele usou um quadro de Napoleão Bonaparte como modelo para fazer esse quadro da independência, também já foi retratada no cinema e na televisão. Isso aí a gente vê o já falecido ator Tarcísio Meira, que interpretou muito bem Dom Pedro I, fazendo essa cena imortalizada no quadro do Pedro Américo, nessa novela da Rede Globo, nesse seriado da Rede Globo. Mas o fato é que antes a gente comemorava a independência no dia 12 de outubro, que foi o dia da aclamação pelo Congresso Brasileiro de Pedro I como imperador do Brasil, ou tinha gente que comemorava no dia 1º de dezembro, porque foi a data da coroação, do coroamento de Dom Pedro I, lá no Rio de Janeiro, né? E hoje, 9 de janeiro, é o tal dia do fico, né? Dia 9 de janeiro de 1822, o Pedro, que era então príncipe regente, que era chamado de o brasileiro lá nas cortes portuguesas, e esse o brasileiro era uma coisa pejorativa, sabe? Era como chamar assim de aquele moleque velho, aquele menino velho. E na verdade o Pedro, ele é português, né? Ele nasceu em Portugal, Pedro I no Brasil, Pedro IV em Portugal, porque ele chegou a ser também rei de Portugal. Então, Pedro I aqui do Brasil, ele nasceu em Portugal, mas foi criado lá no Rio de Janeiro e tal, passou boa parte da vida dele aqui no Rio de Janeiro. Ele morreu cedo, morreu com tuberculose lá em Portugal, que ele teve que voltar para Portugal e deixou o filho dele, Pedro II, né, que deixou o filho jovem, novo aqui, né, que acabou assumindo depois e foi o nosso segundo imperador. Mas o Pedro I, no dia 9 de janeiro, que é hoje, ele fez o tal do dia do fico, né, foi lá na sacada do Paço Imperial, que hoje é a Praça da República lá no Rio de Janeiro. Ainda tem essa sacada lá, mas está fechada, né, você não pode visitar. E ele falou aquela célebre frase, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E é interessante, o Eduardo Bueno é que gosta de falar isso. Sempre os políticos aqui do Brasil, ou as pessoas que são dessa classe mais dominante, elas nunca falam diretamente para o povo, né? Elas, digam para o povo, né? O Pedro I disse isso. Na independência, eles digam que a independência foi proclamada. E na República, o Deodoro, né? Digam ao povo que a República está feita, em 1889, no golpe republicano, né? Então, essa praça, esse monumento do Cristo Redentor, a estátua lá em cima, ela tem 2,70 metros do Cristo Redentor e está abençoando aquela região ali, que era a região dos antigos portos de Fortaleza. É bom lembrar que em 1922 aquilo ali ainda funcionava como porto, a ponte metálica, a ponte dos ingleses, e isso aqui funcionava como um observatório, né? Observava os navios chegando e tal, e você podia subir, são 115 degraus que você tem aqui de escada, podia subir aos 35 metros, aqui a gente já está numa região mais alta, num outeiro, aqui que os portugueses chamavam, né, que é essa Praça do Cristo Redentor. E aqui também tem a Biblioteca Pública, a BES, e o Teatro São José, que por muito tempo foi o Círculo Operário. Já fiz vários episódios também sobre essa praça, que é muito interessante. E a gente está em 2022, e esse ano a gente comemora o bicentenário da independência, ou seja, 200 anos de independência, 200 anos do 7 de setembro, e se a gente comemora o 7 de setembro é por conta do Costa Barros, né? E vamos ver o que a gente vai fazer, né? Mas eu vou fazer vários episódios esse ano, justamente sobre a independência, sobre a participação do Ceará na independência. Já fiz aquele episódio sobre o Fidier, o Major Fidier, que era um português, e houve aquela batalha lá em Campo Maior, no Piauí e tal, que os cearenses participaram também, daí vem o apelido de Cabeça Chata. Vou deixar os links aí na descrição. Mas a gente vai tentar comemorar aqui no canal esse bicentenário, ou seja, esses 200 anos da nossa independência. E aqui a gente tem a Praça do Cristo Redentor, com o Monumento do Cristo Redentor, que comemorou justamente o centenário dessa independência aqui em Fortaleza. Eu acabei esquecendo de falar do Dom Manuel, que o Dom Manuel tem a ver com Costa Barros, né? O Costa Barros foi aquele que sugeriu a data de 7 de setembro para ser comemorada a nossa independência. E quando foi erguido o monumento em 1922, o Monumento do Cristo Redentor, o bispo de Fortaleza era o Dom Manuel. Então, as autoridades estavam presentes na inauguração e ele também estava presente. Então, Dom Manuel, que era o bispo,
Foi uma das pessoas que inaugurou o monumento no centenário da independência. Independência essa, de 7 de setembro de 1822. Essa data que foi proposta, foi escolhida pelo cearense Costa Barros. Aí eu sempre brinco, né? Então, na próxima vez que você comemorar o 7 de setembro, lembra do Costa Barros. Ou quando você passar pela rua Costa Barros, lembra, ó, se a gente comemora o 7 de setembro hoje, se tem independência hoje do 7 de setembro, é por conta desse rapaz aqui, que é cearense. Tá vendo? Cearense, rapaz. Cearense ainda vai dominar o mundo. E aqui, ó, nas cercanias da Praça do Cristo Redentor, a gente tem o Centro Dragão do Mar, que era a casa do Mr. Hall, e tem o Seminário da Prainha. Aqui Padre Cícero se ordenou. Eu nunca tinha entrado nessa igreja, né? A gente vê que é bonita essa igreja, viu? Tá aberta hoje, tá tendo missa aí. Muito bonita. Então aqui, ó, essas cercanias. E essa praça aqui também foi retratada em 1937 pela aviadora Amelia Earhart, quando sobrevoou aqui Fortaleza, na sua tentativa de voltar ao mundo num avião, né? E a gente tem as fotos dela. Eu fiz um episódio, eu vi que é uma verdadeira cápsula do tempo que a gente tem aqui de Fortaleza em 1937. E só para finalizar o vídeo de hoje, esse aqui é o prédio do Museu do Ceará. Tá fechado há mais de um ano. Sei que tem que fazer umas reformas aqui e tal, mas, né, tá bom de reabrir, viu? A gente tem aqui muitos objetos que são importantes para a nossa história e que seriam importantes de serem vistos pelo público. Então, fica também o meu pedido para que esse museu possa ser reaberto o mais cedo possível, quanto antes. Valeu! Aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá!